Olá, sejam bem-vindos ao canal Jesus é o Caminho. Aqui nesse canal nós temos o intuito de fazer com que você se interesse e se aproxime cada vez mais da Palavra de Deus, da Bíblia. Eu sempre digo que é importante que você tenha o seu próprio plano de estudo bíblico, é importante que você leia a Bíblia todos os dias, é importante ter a constância. E aí, você já percebeu o quanto a palavra de Deus, a Bíblia, tem aplicação prática no nosso dia a dia, na nossa vida, nas coisas que nos acontecem? Pois é, se você ainda não percebeu, eu te digo, é porque você ainda não se aprofundou o suficiente no estudo da palavra de Deus, nas indicações, nas instruções que ela tem para a nossa vida, para aquilo que acontece durante a nossa vida. Por exemplo, você já ouviu uma frase até motivacional que diz: algumas vezes nós ganhamos, algumas vezes nós aprendemos. Em inglês é muito conhecida essa palavra, essa frase. Sometimes we win, sometimes we learn. O que significa isso? Qual que é o que está por trás dessa frase? É o seguinte: algumas vezes nós vencemos, mas nem sempre nós vencemos. Algumas vezes nós perdemos ou nós erramos, nós passamos por dificuldades e até por tragédias. O importante é, quando isso acontece, quando não sai do jeito que nós queremos, o importante é nós aprendermos com essa situação, é nós passarmos pelo processo para que nós saiamos melhor desse processo e continuamos a evoluir para um próximo nível. Por exemplo, acidentes aéreos, a investigação de acidentes aéreos é o maior exemplo de o quanto uma coisa serve para se melhorar ainda mais os processos, a segurança. O principal foco de uma investigação de acidente aéreo, por mais que exista uma investigação criminal, mas o principal foco é saber as causas daquele acidente, o que ocasionou para que a mesma causa não provoque um acidente no futuro. E o que menos se busca é culpados, é se apontar o dedo, e sim se busca a causa, sem achismos, ou seja, é uma investigação séria, incansável para achar a causa efetiva e para aquilo não se repita. Não é à toa que a aviação é um processo um dos mais seguros do mundo. Até, né, quando existe um acidente aéreo é impactante. Mas pense o quanto de vidas se perdem em acidentes automobilísticos, muito mais do que no, no processo de aéreo, né, no transporte aéreo. Acontece muito mais acidente automobilístico com vítimas fatais do que acidentes aéreos com vítimas fatais. Por quê? Porque essa investigação de acidente aéreo, ela é séria e ela sempre dá resultado de melhorar a segurança. Na nossa vida também deveria ser assim. E a palavra de Deus nos diz isso, nos alerta sobre isso. Para nós que somos cristãos, para nós que somos cristãos, isso está explícito, está totalmente explícito na palavra de Deus. Por exemplo, quando lá em Êxodo, Deus tira o povo do Egito, quando Deus liberta o povo judeu da escravidão, eles passam pelo deserto, eles saíram da escravidão, eles eram escravos. Eles passam pelo deserto, que é um processo para purificá-los. Deus usa o deserto para purificá-los, mas aquele povo, ao invés de agradecer pela liberdade, preferiu murmurar contra Moisés. E quando os espias foram ver a terra prometida, foram 12 espias que foram lá, e 10 deles voltaram dizendo: a terra é boa, mas nós não vamos conseguir entrar, porque tem gigantes lá. Olha a dificuldade que eles colocaram. Na verdade, mais do que dificuldade, eles colocaram um impeditivo para eles entrarem na terra prometida. Porém, dois homens se destacaram porque eles eram diferenciados: Josué e Caleb. Josué e Caleb disseram para o povo: sim, lá tem gigantes. É difícil da gente entrar lá, mas se Deus nos deu a promessa, Ele vai fazer com que a gente entre na terra prometida. E adivinha o que aconteceu? Daquela geração, todos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Eles
chegaram até a promessa de Deus, por quê? Porque eles não murmuraram, pelo contrário, eles acreditaram, tiveram fé e seguiram a promessa que Deus tinha para a vida deles. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. De repente nós estamos passando por o deserto e o deserto não é um lugar de permanência. O deserto é um lugar de passagem. Mas muitas vezes nós achamos que nós chegamos ao final do deserto, quando na verdade ainda não é. Deus tem promessas muito maiores ainda para as nossas vidas. Então fique atento para que você não pare no deserto achando que já chegou ao seu destino final. Deus sempre tem muito mais para as nossas vidas. Por exemplo, aquele povo podia achar, já que Deus está mandando o maná, mandando o alimento do céu, isso aqui já é a promessa, eu não preciso de mais nada. Mas Deus tinha algo muito mais poderoso para a vida deles. Pega essa chave para a sua vida. Pega essa chave para a sua vida. Deus tem coisas muito mais poderosas, muito mais impactantes e sobrenaturais para a sua vida. Outro exemplo que mostra essa questão de, ao invés de murmurar, dar graças. Tem aquela passagem onde o povo foi até onde Jesus estava para ouvir a pregação de Jesus Cristo. Era um lugar distante e não tinha alimentação, não tinha onde comprar comida ali naquele lugar. E o povo se empolgou tanto que chegou até a noite e não tinha o que comer, o povo já estava faminto. E o que, que os discípulos de Jesus tinham? Tinham apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. Então os discípulos deram aqueles pães e peixes para Jesus Cristo e Jesus Cristo, ao invés de murmurar, o que, que ele fez? Ele pegou os pães e os peixes, deu graças, agradeceu, foi grato a Deus e aí o milagre aconteceu. Houve a multiplicação de pães e peixes de tal forma que toda aquela multidão foi saciada a fome de toda aquela multidão e ainda sobrou alimento. Ou seja, Jesus deu graças antes de o milagre acontecer. Antes de pedir pelo milagre, ele deu graças. E outra passagem que também mostra o quanto é importante nós sermos gratos pelo processo que nós estamos passando. O processo, ele existe para nos transformar, para nos forjar. É como o ouro, né? O ouro, ele passa pelo fogo para ser testado, para ser purificado. Assim também acontece conosco, né? Nós passamos pelo deserto para sermos purificados. E Romanos 8:28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha que chave poderosa está na palavra de Deus. Então, não fique murmurando por aquilo que você está passando, por parecer que você chegou ao fundo do poço, até por uma tragédia que te aconteceu. Isso só está te forjando e como te forjando. Então faça como Jesus, dê graças antes do milagre acontecer. Faça como Caleb e Josué digam: a promessa de Deus existe. Deus me deu uma promessa, então eu acredito, eu vou atrás daquela promessa. E mais uma vez, deem graça como Jesus deu graça. Antes do milagre acontecer, Jesus deu graça. Então dê graças, porque quando você dá graças, o milagre vai acontecer e já está acontecendo. Isso a Bíblia diz veementemente. E como diz Romanos 8:28, tudo coopera para o nosso bem, para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o propósito de Deus e daqueles que amam a Jesus Cristo. E se essa palavra te edificou, eu peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal.